boa tarde, gente boa. O Globo Esporte sextou junto com você. Bem mais animado que o jogo da seleção, inclusive. Estreia do Carlo Ancelotti, 0-0, gente. Muito bem, falamos da Copa do Mundo de Seleções, agora a Copa do Mundo de Clubes. Fluminense, por exemplo, estreia contra o Borussia Dortmund, da Alemanha, dia 17. Você vai ver ao vivo na Globo. Então vamos fazer o seguinte, falar com o Edson Viana, porque o Fluminense viaja hoje para lá. Eu te pergunto, Edson, o povo tricolor quer saber, já vai alguém novo lá para os Estados Unidos junto com o clube, não? A ideia é essa, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. O Fluminense já está em clima de Copa do Mundo de Clubes. O tricolor vai ser o primeiro time brasileiro a embarcar para os Estados Unidos para a disputa da competição. Os jogadores tiveram 4 dias de folga desde a última rodada do Brasileirão. Se apresentam hoje às 6h30 no hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio, vão jantar e aí vão para o aeroporto para pegar um voo fretado que vai direto do Rio até Colômbia, cidade que fica no estado americano da Carolina do Sul e vai ser a base do Fluminense durante a disputa da Copa do Mundo. O time segue tentando se reforçar. O Fluminense fez uma proposta pelo Soteldo do Santos e vem negociando com o clube paulista a liberação desse jogador. A janela de transferências para a Copa do Mundo vai até o próximo dia 10, na terça-feira. E como você falou, o Fluminense estreia no próximo dia 17 contra o Borussia Dortmund da Alemanha. No grupo do Fluminense também estão o Ulsan da Coreia do Sul e o Mamelodi Sundowns da África do Sul. Vai gastar o inglês, hein, Escobar? Eu volto com você. São clubes bons da gente falar, vai treinar aqui a pronúncia. Edson Viana, o repórter que nunca se engana. Um abraço pra você, querido. Já já, hein? Chegou o primeiro reforço do Flamengo para a Copa do Mundo de Clubes. É o volante Jorginho, que jogou no Arsenal da Inglaterra, já tá aqui no Rio de Janeiro. E o Flamengo tá de olho em mais reforços. Daqui a pouco eu vou mostrar pra você. Atenção, nação rubro-negra, Jorginho tá na área, hein? Chegou hoje de manhã ao Rio para se apresentar ao Flamengo. Excelente contratação, Jorginho, excelente jogador. Débora Gares está lá no CT do Flamengo para trazer os detalhes pra gente. Tudo bem, Débora? Tudo bom, Escobar? Boa tarde para você, para todo mundo ligadinho com a gente. Daqui a pouquinho ele vai chegar aqui ao CT do clube, vai conhecer a estrutura do Ninho do Urubu antes de assinar contrato com o Flamengo. Pela manhã ele já fez exames e agora deve assinar contrato. 3 anos no valor de cerca de 84 milhões de reais. Vai vestir a camisa de número 21, deve ser ainda hoje anunciado oficialmente nos canais do clube e amanhã vai ser oficialmente apresentado para a torcida e para a imprensa também, logo depois do treino da manhã, quando ele vai ter o primeiro contato com os jogadores do elenco. Além disso, o Flamengo também fez uma oferta pelo meia colombiano Jorge Carrascal, de 27 anos. Ele que é um jogador do Dinamo de Moscou, da Rússia, bastante habilidoso, com várias passagens pela seleção colombiana. Já foi conhecido como o Neymar colombiano no início da carreira, por conta da habilidade e também dos penteados diferentes. Chegaria para ser uma alternativa ao Arrascaeta. O Flamengo fez uma oferta no valor de cerca de 77 milhões de reais e aguarda uma resposta rápida do jogador, já que a janela para inscrição de atletas na Copa do Mundo de Clubes fecha na terça-feira e na quarta-feira todo o grupo embarca rumo aos Estados Unidos para a disputa desse torneio. É o Flamengo se reforçando para esse próximo compromisso. Escobar, eu volto com você. Legal, Débora Gares. Vamos fortes, hein? Vamos fortes para essa Copa do Mundo. Débora Gares, atrás da notícia em todos os lugares. Um abraço para você, queridona. E ó, o carrinho de John Textor. Tá ficando cheio o carrinho do homem, hein? Além dessa galera aí, que a gente já mostrou ontem, que tá no carrinho, agora o Botafogo também tá de olho no atacante Arthur Cabral, ele é do Benfica. Começou no Ceará, passou pelo Palmeiras, lembra dele? Botafogo já chegou à Inglaterra. Diz mais sobre o momento, diz mais sobre a posição do jogador. É mais por aí, né? Ele não é um titular, né? Assim, 27 jogos, são 38, né, rodadas. E titular ele foi em 16. O jogador, para mim, é altamente confiável. Assim, é difícil, gente. Sim, ele foi titular em 16 jogos. É uma temporada... São sequências de temporadas boas. Não bateu o campeão, é verdade. Mas o time joga bem, com muita frequência. É dos melhores times de se ver jogar. O Jorginho é um jogador que acelera... Não é que ele acelera o jogo. Ele é um jogador que sabe bem a hora de segurar, a hora de acelerar. É um jogador que tem muita inteligência para entender os movimentos dos companheiros. Ele não vai ser um cara de muita assistência.
Ele vai ser um cara de controle de jogo. A pré-assistência, né? Pode ser. Achar aquele passe Que vai encontrar. diferente, que encontra alguém. Tá. Eu acho que ele vai fazer muito bem. O Flamengo vai fazer muito bem o futebol brasileiro. Claro que tem que ver questão de ritmo. Ele vai ser muito exigido. Claro que tem que ver uma questão também de ajuste da expectativa. Chegou o jogador que vai chegar e jogar. Acho que não. Acho que ele vai ter o espaço. E essa é a vantagem de ir para o Flamengo. Ele não pegar e resolver o jogo. De ajuste da expectativa. Chegou o jogador que vai chegar. Uma peça fundamental desse meio de campo. O Pulgar, o Felipe Luiz se derrete loucamente pelo Pulgar, constantemente, né? Já disse que é jogador de Barcelona, enfim. Então eu imagino que nessa equação aí, o De La Cruz seja a peça que possa sobrar nesse momento se o Felipe Luiz mantiver essa estrutura de time que ele mantém no momento. E aí você tem outras questões, porque o Gerson, às vezes, recuando um pouquinho ali para fazer a função um pouco mais atrás, abre espaço para o Luiz Araújo, que vem muito bem, tem sido um jogador fundamental. E aí como é que você faz? Você joga o Gerson de novo para a direita e tira o Luiz Araújo? Então tem algumas questões para o Felipe Luiz trabalhar. Mas o fato é, muita gente vai jogar, né? Todo mundo vai jogar porque tem muitos jogos e tem o que o Marra falou aí, a adaptação também do Jorginho, a questão de jogar sempre muito, quarta, domingo, quinta, domingo, quarta, sábado. Então é sempre muito corrido esse calendário, viagens muito longas às vezes para o calendário aqui. Enfim, você joga na Bahia, depois joga no Rio Grande do Sul. Então é sempre muito complicado, é isso que o Flamengo quer, muita rotação, até porque perde muito. Às vezes o De La Cruz se lesiona bastante, o Pulgar às vezes tem problemas musculares, então para rodar bastante vai ser importante, mas acho que no 11 ideal ali, na hora que temos a final da Libertadores, acho que o Jorginho está dentro. E aí eu acho que sai o Nico. E aí eu acho que sai o Nico. Concordo. Se a final da Libertadores assim, indo nessa figura do Pedro, né, assim, eu acho que não dá para abrir mão do Pulgar. Não dá para abrir mão do Gerson. Não, do Arrascaeta. E é Jorginho é o tipo de interessante. jogador que a bola não queima de jeito nenhum. Eu sei que também com o De La Cruz também não queima. Mas hoje, pensando também, de novo, choque de expectativa, né? A expectativa do De La Cruz, ela não foi cumprida ainda. Assim, até o valor. Ele é bom jogador? Claro que ele é bom jogador. Mas eu estou falando de expectativa. E o Pedro destacou muito isso quando da contratação. O Flamengo pagou à vista. No Pix. Exato. Então, assim, ou seja, o Flamengo estava mostrando para ele. Confio muito em você. E por mais que você entenda que ele é bom jogador, que ele não desafinou, ele também não chegou e falou, tá vendo? Foi por isso que você pagou à vista. E eu acho que o Jorginho é um jogador que pode ameaçar, pode tirar o De La Cruz. Se é que existe uma zona de conforto e tal, né? Mas pode tirar. Mas é nessa de rodando o elenco, como o Pedro falou, Mas né? é curioso, porque assim, a gente tem falado muito sobre as equipes, né? Assim, também no gogó, ainda nada muito prático, das equipes estarem procurando jogadores para fazer um barulho pro Mundial, para chegar... Ele é o segundo com mais desarmes entre os principais dribladores e o terceiro entre os jogadores que têm mais passes decisivos no campeonato. Então tem um equilíbrio um pouco maior disso. Eu não acho que ele seja um cara que não marca, não. Até na seleção colombiana, quando ele estava sendo titular, ele era um cara que combatia bastante ali no meio de campo. Não é o Gerson, por exemplo, né? Não é um cara que vai fazer um segundo homem ali de meio de campo, tendo aquela competitividade que o Gerson tem. Mas acho que para jogador de beirada, ele é um cara, talvez não um cara para fazer uma recomposição até o fundo, né? Marcando num bloco mais baixo, mas é um cara exatamente para o que joga normalmente o Felipe Luiz, numa pressão pós-perda ali mais próxima. Então acho que ele tem mais dificuldade na recomposição, de voltar para marcar no bloco mais baixo, do que realmente na combatividade logo após a perda da posse. Mas, enfim, acho que é um jogador que o peso principal é o com-bola dele, que é um jogador habilidoso, é um cara de construção de jogada, desse drible principalmente, mas realmente não é um ponta artilheiro. A gente já debateu aqui, até em outros momentos, sobre o Flamengo, né, de faltar talvez alguém para dividir a responsabilidade com o Pedro, com o Bruno Henrique, desses pontas marcando mais gols. A temporada mais artilheira do Carrascal foi essa, com 8 gols, né? Então não é um volume altíssimo assim de gols também. Legal, quer completar alguma coisa? Só mostrar um negócio pra Raíza rapidinho. Você já viu, Raíza? Dá uma olhada nisso aqui, ó, que eu vou mostrar. Olha só, sobre o Carrascal.
ele tem uma situação ali, né, semelhante. Os palmeirenses vão ficar meio preocupados, né? Com o quê? Porque para aturar um beijinho já é complicado. Aturar dois... Ele tem o beijinho ali também, ó. Ayrton Lucas, né? Ai, meu beijinho. Deus. O que eu soube em relação ao Carrascal, né, que o Flamengo não vê ele como esse ponta realmente artilheiro, que é um ponta que vai fazer gol. Na verdade, vê ele como uma opção para jogar de meia mesmo. Talvez até uma opção para ser um substituto do Arrascaeta, um cara que tem o drible, que quebra linhas, né? A informação que eu tenho é que o Flamengo enxerga ele esse tipo de jogador, entende que o principal dele, que ele pode entregar para o Flamengo, é essa parte de drible, de quebrar linhas, etc., de jogar de fora para dentro e não necessariamente ser aquele ponta que vai pisar sempre na área. E pode usar com o Arrascaeta também. Pode usar com o Arrascaeta mais avançado, né, Raíza? Também, claro, pode sim. O Arrascaeta, inclusive, vem jogando mais avançado muitas vezes, pisando bastante na área, fazendo gols. O Carrascal, quando ele começou a carreira, né, ele tinha um apelido lá na Colômbia que era de Neymar colombiano. Você sabe por quê? Você sabe por que isso? Além do drible, eu conversei com o Berrio sem gravar também, e sem gravar ele tava falando comigo, cara, ele tem uns dribles muito próprios dele, cara, tipo, e aí eu falei, não, o Romário fazia isso também, Berrio. Ele dá um drible de elástico, ele costuma fazer um driblezinho de elástico, ele igualzinho do Romário, cara, e ele também tem, assim, uma habilidade muito grande para dar toque de calcanhar, de letra, e não faz isso, tipo, sacaneando o adversário. Faz pra frente. Objetivo. É um Arias da Shopee, né? É o Arias da Shopee, Olha que me falaram. Reserva do Arias. Não, me falaram que... Acabou de falar. Me falaram que o Arias tá perigando lá, de perder a posição pra ele. Não, mas os últimos jogos... Ele no Flamengo, ele vai tomar a posição do Arias, hein? Temos alguns assuntos aí hoje que estão aí reverberando junto às mídias. Tivemos a chegada do Jorginho, chegou hoje pela manhã, ele com família, após seu casamento, né, que segundo informações durou 3 dias, bastante tempo, mas é cultura e está tudo certo. Ele chegou hoje no aeroporto do Rio, saiu pela entrada principal do aeroporto, ao contrário do que muitos vinham dizendo, que chegaria aí pelos fundos, né, do aeroporto para não chamar a atenção, mas ele chegou, saiu pela entrada principal, pela saída principal, conversou com alguns torcedores, pegou a placa lá do Chapolin, quem não viu, tem as imagens aí, tirou algumas fotos, deu alguns autógrafos e se dirigiu à Gávea para poder fazer os exames médicos admissionais e a assinatura do contrato. Então hoje a gente vai ter o desfecho dessa novela que já se arrasta por algum tempo, que já possa estar à disposição do Felipe Luiz para os treinamentos aí, já visando a preparação para o Mundial, que para quem não se lembra só faltam 10 dias, então tá aí já chegando. 1 semana e 3 dias já vamos estrear no Mundial. É uma das competições aí mais atraentes e mais importantes que o Flamengo irá disputar em 2025. Não é todo dia que um time chamado se classifica para poder disputar o Mundial de Clubes da FIFA, né? Usar o Mundial como uma vitrine, né, para aparecer para o mundo, para crescer a sua marca, para colocar os seus jogadores no mercado, enfim. Cada um tem as suas prioridades, tem seus objetivos, faturamento, né, também logicamente. Então cada um tem os seus objetivos aí com esse novo formato de campeonato mundial, que vai existir a cada 4 anos, levando sempre os campeões aí dos continentes, né, Libertadores, da Champions e da CONCACAF e das outras ligas aí, Saudita, enfim, era uma Copa do Mundo de clubes, na verdade, né? Temos também hoje a chegada do Gonçalo Plata, um jogador equatoriano que estava aí, tinha sido convocado pela seleção, houve aqueles problemas todos com o Flamengo, o disse-me-disse louco, todo mundo aí dizendo que tinha avisado, ninguém na verdade tinha falado nada, ficou só nas fofoquinhas, nas conversas aí entre linhas, e a verdade é que o jogador se sentiu pressionado, pediu dispensa da seleção e vai retornar ao Flamengo hoje já para começar os preparativos aí para terminar a sua recuperação da sua lesão no joelho e que possa estar preparado aí daqui a 10 dias para poder estar enfrentando aí o primeiro time no Campeonato Mundial de Clubes, que será o Esperance aí da Tunísia. Outro assunto aí que reverberou bastante ontem nas mídias aí é o anúncio
que o Flamengo estaria interessado no volante colombiano Carrascal, um jogador de 27 anos que joga mais ou menos ali na função um pouco de Arrascaeta, um pouco de Gerson, sempre na segunda volância. É um cara que prepara o jogo, que cria jogadas, enfim, um jogador articulador do meio campo. E a informação que nós temos é que ele já está fazendo, não uma pressão, mas um pedido, à diretoria do seu time atual, que é o Dinamo Kiev, de Moscou, para que ele libere rapidamente, para que ele possa estar vindo para o Flamengo. Pelas informações que temos, tudo acertado entre jogador e Flamengo, portanto, liberando ele, vendendo para o Flamengo, o jogador estaria logo rapidamente à disposição aí até mesmo para o Mundial, lembrando que a janela se termina já essa semana. Pelo que foi divulgado aí nas mídias, o Flamengo estaria disposto a pagar algo em torno de 64 milhões por esse jogador, contrato de 3 anos. E vamos aguardar cenas também, né, desse próximo capítulo aí da novela Carrascal, ou talvez não seja nem novela, né? Saiu ontem, hoje, amanhã conversa, talvez no início da semana já esteja fechando o contrato. Galera, eu tinha para falar para vocês hoje era isso, e amanhã a gente vem trazendo aí mais informações e atualizações de tudo que aconteceu aí no Clube de Regatas do Flamengo hoje. Um grande abraço, valeu!